Muito boa tarde a todos os presentes aqui na Câmara Municipal de Osasco. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês e nós vamos ter agora a palestra sobre aposentadorias, benefícios, BCP, LOAS, auxílio-doença, acidentário, pente fino no INSS. Um tema da maior relevância. Quem tiver dúvidas poderá tirá-las hoje aqui à tarde. Queremos trazer aqui a nossa gratidão ao nosso vereador presidente da Casa, Ribamar Silva, que nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui utilizando o plenário da Câmara de Osasco, o plenário Tiradentes. Nós temos aqui que vai estar falando conosco a doutora Ana Lúcia Maciel, que é advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário e pós-graduada em Direito do Trabalho. Teremos também, na sequência, a doutora Daniela Tiago, que é advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário. Nós, da Escola do Parlamento, estamos felizes em receber aqui mais esse evento. Seja bem-vinda, doutora Ana Lúcia, seja bem-vinda também, doutora Daniela Tiago. Nós, da Escola do Parlamento, temos a missão de trazer vários temas para o debate, para a discussão daqueles assuntos que são os interesses da nossa população, dos nossos munícipes. E o direito previdenciário é o assunto, é o tema, é a pauta do Brasil hoje. Quem vai se aposentar, com quantos anos se aposenta, os homens com quantos anos, as mulheres com quantos anos, como é que se mede isso, quem tem direito, quem não tem direito. Então, esse assunto, esse tema é da maior relevância. Então, nós abrimos os microfones agora, sem mais delongas, para a doutora Ana Lúcia. Os microfones e a Câmara Municipal estão à disposição da senhora. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a vocês que estão em casa. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento, que proporcionou isso para nós. E vou fazer das palavras do Dr. Marcos Arruda as minhas. Quero agradecer ao Dr. Ribamar, que é o presidente da Câmara de Osasco, que abriu esse espaço para nós, para poder chegar a essas informações até vocês. E agradecer também ao Dr. Marcos Arruda e ao Buffet Cicel, tá? Que está patrocinando. Bom, o meu nome é Ana Lúcia, como o Dr. Marcos Arruda anunciou. E hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre algumas mudanças que aconteceram recentemente na lei previdenciária, e mudanças bastante relevantes. E eu sei que o foco hoje está sendo as mudanças que vão acontecer, que estão por vir, e essas mudanças vai mudar a Constituição nos quesitos previdenciários também, aposentadorias. Mas já aconteceram mudanças, agora, recentemente, algumas alterações, que muita gente não está nem sabendo. Tá? Então, a gente vai fazer um resumo. É claro que não tem como a gente abordar todos os assuntos, porque houve várias alterações, foram muitas alterações mesmo. Então, a gente fez um resumo das principais alterações. Tá? Para quem não ouviu falar, a medida provisória 871, ela foi convertida em lei, então já está em vigência, tá? Está valendo para todos. E eu vou começar falando hoje sobre essa medida provisória, que ela veio para implantar um programa especial. Tá? Esse programa é um programa para análise e revisão dos benefícios previdenciários. Bom, a intenção desse programa é para combater fraude. Tanto que essa lei ela está conhecida, né? Bastante conhecida como a Lei do Pente Fino. Então, está assustando muita gente com medo do corte
dos benefícios da aposentadoria. E, realmente, isso vai se estender a uma grande maioria. É claro que agora vai começar por benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, aquelas pessoas que não cumprem o requisito para isenção e para que aconteça essa convocação, realmente os demais estão, sim, sujeitos a ser convocados, tá? Bom, o que acontece é que muitos que já recebem esse benefício há muito tempo, tanto a aposentadoria por invalidez, como o auxílio-doença, eles vai recebendo por anos. Tem pessoas que recebem por 2, 3, 5, 10 anos. E, para ser sincera, até 15 anos. Recebe o benefício. E essas pessoas, o INSS nunca mais convidou para passar na perícia. E, pela lei, de 2 em 2 anos, o INSS deveria convocar essas pessoas para fazer uma reavaliação. Só que muitas dessas pessoas também já se recuperaram e continuam recebendo. Então, aquelas pessoas que continuam incapacitadas e que serão convocadas, não tem o que temer. Vai passar na perícia, vai comprovar que continua na incapacidade e bem provável que o INSS dê continuidade no benefício ou converta para aposentadoria por invalidez. Agora, para as pessoas que já recuperaram a capacidade, aí é que vai ficar um pouco complicado. E a intenção do INSS com esse programa é isso, é fazer uma reavaliação, uma análise de todos esses benefícios, tá? E eu quero também explicar que pessoas que recebem o benefício LOAS por incapacidade, eles também estão sujeitos. Esse benefício é um benefício pago pelo governo, para aquelas pessoas deficientes, né, que também passaram na perícia, e essas pessoas que recebem esses benefícios com um período superior a 6 meses, também está sujeito, tá? Bom, como eu sei que eu sou convocada? O INSS, ele vai enviar uma correspondência. Esse é o primeiro passo. Ele vai enviar uma correspondência, e pode notificar de outras formas também, até porque hoje nós estamos numa era tecnológica, mais moderna. Mas, a princípio, seria por uma correspondência. Bom, recebeu essa correspondência, tem um prazo. Lá na carta vai estar explicando qual as orientações. O que eu tenho que fazer agora? É ir no INSS. Pega essa carta, vai no INSS, tem um prazo de 10 dias para esclarecimentos, tá? E, após esse prazo de 10 dias, tem um prazo também de 30 dias para recurso. Por quê? Porque o recurso é para apresentar uma defesa, porque, às vezes, há indícios de irregularidades. Então, faz-se um recurso, porque o benefício, provavelmente, ele vai ser cessado. Tá? Por um período, ele fica suspenso, e, se a pessoa não entrar com recurso, ele vai ser cessado. Bom, esta reabilitação profissional, ela vai ser feita de acordo ao que for determinado pelo perito. Então, se a pessoa não estiver apta, estiver ainda incapacitada, né, para o mercado de trabalho, e o perito não reconhecer, porque isso também acontece. Né? Eu continuo incapacitado, mas eu provei, eu estou incapacitado, eu levei um laudo atualizado, e, mesmo assim,
o INSS interrompeu o meu benefício. E hoje nós estamos cientes de que, inclusive, o INSS ele vai oferecendo o benefício, ele vai cortando aos poucos. Ele vai oferecendo uma oportunidade para que você tome uma providência. Então, ele vai estender o seu benefício por um curto período, mas ele vai reduzindo a porcentagem, tá? Então, olha, não é que cortou de uma vez, agora eu fiquei sem receber nada. Não. Então, o que vai acontecer? Ele vai cessando aos poucos. Os primeiros 6 meses ele paga 50% do valor, depois ele paga 30% nos próximos 6 meses. Quer dizer, esse é um período que dá para tomar uma providência. Isso nós falando numa situação de não conter nenhuma irregularidade, tá? Bom, mas existem também aquelas pessoas que estão isentas, né, dessa convocação. E quem é essas pessoas? Essas pessoas, de acordo à lei, tá? Essas pessoas não é por questão de a minha enfermidade ela é mais grave do que a da outra pessoa. A minha situação é questão de deficiência. Eu estou incapacitado porque uma perna não movimenta e a enfermidade do outro é menos grave do que a minha. Não, não é assim. Esse não é o requisito. O requisito para isenção dessa convocação, a própria lei é que vai determinar, tá? Então, o primeiro requisito é a pessoa ter 55 anos de idade e estar recebendo há mais de 15 anos. Quer dizer, o tempo mínimo é 15 anos. Então, os requisitos, eles são concomitantes nessa situação. Não é ter 55 anos ou receber há mais de 15 anos. Não, tem que ser os 2 requisitos, tá? Para manter a isenção. E tem um outro requisito também, que a própria lei determina. Esse outro requisito são pessoas acima de 60 anos. Então, essas pessoas acima de 60 anos, elas também não serão convocadas, tá? Bom, essa informação ela já continha na lei, que por um curto período, agora de 2019, tinha sido modificada, né? E com a vigência da lei, ela voltou esse requisito, tá? Então, os demais está recebendo o benefício acima de 6 meses, pode acreditar. Mais cedo ou mais tarde, vai ser convocado. A pergunta que os clientes lá do nosso escritório faz é na questão das outras aposentadorias. Porque, inicialmente, está sendo a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Mas é por esses benefícios que o INSS está iniciando, tá? Não significa que as demais aposentadorias estão fora da revisão. Então, essa lei ela é bastante abrangente. O que significa que a pessoa que está aposentado por tempo de contribuição, né, aposentadoria por tempo de contribuição, ou aposentadoria por idade, e o INSS ele detectar alguma irregularidade, haver indícios de irregularidade, vai ser convocado também, tá? Bom, aí a questão depois é de
se manifestar. A pessoa vai entrar em contato com a Previdência e vai ter maiores esclarecimentos e ela vai ter oportunidade de esclarecer, né, aquela situação. Tá? Então, é por isso que tem os prazos, inclusive os 30 dias para recurso. Tá bom? Bom, na questão do pente fino, né, a gente chama assim carinhosamente essa lei, a lei do pente fino, porque realmente ela veio para fazer um filtro, tá? É uma lei que combate fraudes e também uma determinada economia nos cofres, porque nós sabemos, muitas pessoas requerem os benefícios, principalmente de auxílio-doença, e têm uma determinada dificuldade para conseguir, mas existem outras que recuperaram a sua capacidade, né? E, por N motivos, o INSS ainda não as convocou para fazer essa revisão. Então, a partir de agora, essas pessoas estão sujeitas. Tá? Bom, na questão do pente fino, a gente vai encerrar o assunto, e eu vou fazer algumas explicações aqui sobre aposentadorias. Essas aposentadorias, as aposentadorias bastante conhecida, muito comum, que é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, acredito eu que seja a mais conhecida de todas, né, a mais comum, ela ainda está com os requisitos da nossa lei vigente, vai vir mudanças por aí, estamos aguardando agora a próxima votação, mas eu não vou entrar nesses detalhes porque a lei, nisso que eu vou mencionar agora, não modificou ainda. Tá? Então, a aposentadoria por idade urbana, os requisitos para essa aposentadoria é 15 anos de contribuição ainda, porque aparece algumas pessoas lá no nosso escritório assustadas. Nossa, eu vou ter que contribuir mais 5, mais 10, quantos anos a mais? Eu vim aqui para me aposentar. Então, por enquanto, ainda é 15 anos de contribuição, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher. Então, quem já cumpre esse requisito, e o requisito da idade, que é 60 anos para a mulher e 65 para o homem, já pode requerer a sua aposentadoria. Não precisa esperar a mudança da lei. Vai no INSS, dá a entrada, né? Faz os cálculos. Então, ainda continuam esses dois requisitos. Tá? E a aposentadoria por tempo de contribuição. Para finalizar, a aposentadoria por tempo de contribuição, para quem não sabe, ela existe em 3 modalidades. Tá? Aposentadoria por tempo de contribuição integral, comum, aposentadoria por tempo de contribuição integral especial e aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Bom, aí são requisitos diferentes, né? Aposentadoria por tempo de contribuição comum, a integral, né? Eu me refiro, que foi a primeira que eu mencionei. Essa primeira, os requisitos tem que cumprir o fator que exige a lei, que é a regra 8595. Então, hoje nós estamos em 8696, a cada 2 anos acrescenta 1 ponto. O que é o fator? É uma somatória da idade mais o tempo de contribuição. Então, se hoje, vamos dar um exemplo, hoje o requisito do tempo de contribuição é 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, se o homem tiver 61 anos, ele consegue se aposentar na integral.
com 35 anos de contribuição. Por quê? Porque ele vai cumprir a regra 8595. Tá? Então, ele vai conseguir se aposentar na integral. Não precisa esperar os 65 anos. Porque a própria lei dá esta oportunidade. Agora, se a pessoa não cumpre o requisito da idade, bom, eu não tenho 60 anos de idade como mulher, e eu não tenho 65 anos de idade como homem. Mas eu preciso me aposentar. Eu tenho um tempo menor do que esse período que a aposentadoria integral exige, e eu gostaria de me aposentar. Bom, gente, na aposentadoria por tempo de contribuição comum proporcional, o requisito da idade para a mulher é 48 anos e para o homem é 53. Tá? Então, começa por aí. A idade é inferior, é bem menos, né? Agora, o tempo de contribuição vai depender. Vai depender, para cada um, vai ser um período diferente. Por quê? Porque tem que fazer um cálculo, tá? De quanto tempo que a pessoa possuía até 98. E aí, de lá para cá, quanto tempo que contribuiu, porque tem que somar o período faltante de 98 para cá e o pedágio. Então, para cada um, tem que ser feito um cálculo. Mas há a possibilidade da mulher se aposentar com 48 anos de idade e o homem com 53. Bom, e finalizando o assunto, por último, a aposentadoria especial, que muitas pessoas nem conhecem, nem sabem que tem direito. A aposentadoria especial é a aposentadoria por tempo de contribuição integral, tá? E a pessoa que trabalha com áreas insalubres ou perigosas, elas se aposentam com 25 anos de contribuição. Então, quem já tiver os 25 anos de contribuição trabalhando aí como vigilante armado, é um exemplo. Vigilante armado, médicos, né, enfermeiros, são várias profissões, metalúrgicos, e não tem o requisito da idade. Bom, então quer dizer que se eu, homem, com 45 anos de idade, 45 menos 25 da contribuição, 20, né? Começou a trabalhar com 20, tem 45 anos de idade, ele pode se aposentar. Não importa qual é a idade. Tá? Então, nessa modalidade de aposentadoria, o tempo exigido, o tempo de contribuição, o período de contribuição exigido é 25 anos, mas não requer o requisito da idade. Tá? O requisito que substitui o da idade seria comprovar periculosidade e insalubridade. Tá bom? E a aposentadoria é a integral, mesmo com os 25 anos apenas de contribuição. Bom, eu espero ter ajudado com essas informações. E se depois alguém quiser esclarecer alguma dúvida comigo, tá? Eu estarei à disposição. Agora eu vou dar oportunidade para a doutora Daniela, que vai falar sobre algumas mudanças que já estão em vigência. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, boa tarde a todos. Como já mencionado, meu nome é Daniela, sou pós-graduada em Previdência Social. E, como a doutora Ana Lúcia falou, nós vamos dar um breve resumo aqui de algumas mudanças, né? Ela falou de um assunto determinado e eu vou abordar outro assunto, né? As mudanças que já ocorreram, né? A finalidade aqui é de informação, utilidade pública, todos precisam ter informação, a informação precisa chegar a todos, e a gente, quando estiver numa roda ou com algum parente, alguém que desconheça da informação, a gente pelo menos tenha um pouquinho de informação, né? Porque não basta também ter só a informação, a gente tem que saber como usar ela, né? Então, o intuito é esse, né? De passar para todos uma boa informação, porque sempre a gente, quando não vive,
o problema, a gente tem alguém que esteja vivenciando ele, né? Então, o que acontece? É uma mini reforma da Previdência. Ainda ela não abrangeu totalmente tudo, até porque existe ainda, está em trâmite ainda algumas coisas, e isso vai ficar de forma mais menor, né? Aqui o intuito aqui ainda é uma mini reforma. Então, a Previdência fez a PEC, né? Também agora fez a medida provisória 871, que foi a mais comentada agora nas redes sociais, no meio de comunicação, e transformou em lei, né? A lei é o 13.846 de 2019, que já está em vigor, tá? É uma lei, as regras já estão aí funcionando, então já foi publicada, já existe a lei que alterou a lei de benefício, né? Ou seja, auxílio-doença, qualidade de segurado, entre outras. Então, eu vou falar primeiro para vocês que a qualidade de segurado teve uma grande para alguns e menores para outros, né? É a modificação, porque teve uma exceção, né? Antes, a qualidade de segurado, ela abrangia todos os benefícios, todos, né? O exemplo aqui é auxílio-doença, salário-maternidade, e agora vai ter uma exceção. Por quê? Porque antes tinha o auxílio-acidente. Enquanto eu estava em auxílio-acidente, eu tinha qualidade de segurado, anterior a essa nova lei. Hoje eu não tenho mais. Tá? Hoje, se eu estiver em auxílio-acidente, hoje eu não tenho qualidade de segurado. Ou seja, só para essa modalidade. Se eu estiver em auxílio-acidente, eu tenho que, a parte desse auxílio, eu tenho que contribuir para ter a qualidade de segurado. Caso contrário, se você lá na frente for pleitear a aposentadoria, você não vai ter a qualidade de segurado como antes. Então, tem que ficar bem atento a isso, porque para os demais benefícios, eu vou estar recebendo auxílio-doença, mas eu continuo mantendo a minha qualidade de segurado, diferente do auxílio-acidente. Tá? E, assim, o auxílio-acidente ele é tido como um auxílio indenizatório, tá? Assim, então, a Previdência, acho que meio que entendeu dessa forma e quis passar para todos que isso é uma indenização, né? Depois, com requerida a aposentadoria, ele também é cessado, porque eles não vão se comunicar, né? Eu preenchi requisito para aposentadoria, vou lá, me aposento, o auxílio-acidente já não vai me pertencer mais. E quanto à qualidade de dependente, também teve uma alteração, né? Que agora, para fazer prova de união estável, né? Não mais eu vou ter que provar o fato de estar com o meu cônjuge só com essa prova material. Antes, era provado via judicial, administrativa, a possibilidade era menor, e eu tinha que fazer prova material de que eu estava convivendo com essa pessoa, né, de fato. Mas agora que a lei veio corrigindo e exigir um pouquinho mais, né? Eu tenho que ter aí superior a 24 meses, né, anterior ao óbito, eu tenho que provar que eu estava em união com essa pessoa que faleceu, que veio a falecer. Né? Tem que ter provas mais contundentes, não só testemunhal. Né? Antes usava muito isso, provas testemunhal, levava vizinhos, parentes que provavam que eu estava casada, de fato, com aquela pessoa. Né? Isso para o casamento de união estável. Né? Eu precisava provar que eu estava junto com aquela pessoa e, às vezes, as pessoas só utilizavam o meio de testemunha. Hoje, não vai mais ser só esse quesito. Agora, eu preciso de prova contemporânea. Né? E, assim, num prazo de 24 meses. Não vai ser assim, 10 anos para lá.
Não, de 2 anos para cá, eu tenho que provar que eu estava efetivamente em união com aquela pessoa falecida, para que eu faça jus ao benefício da pensão por morte. Tá? Então, assim, vai ficar um pouquinho mais criterioso provar essa união para poder adquirir a pensão por morte. Tá bom? E, assim, aqueles que for concedido a pensão por morte, sugiro aí às esposas, os esposos que não matem, né, a esposa, porque hoje está tendo muito isso, né? Estão matando muitas mulheres, está tendo muito homicídio, feminicídio. Então, se for comprovado aí que o autor é o cônjuge, está excluída aí a pensão por morte. Não vai ter direito, né? E se tiver coautoria, também. Então, fica aí a dica, né, para os maridos não matar a esposa, porque se ficar comprovado isso judicialmente, já não vai ter a pensão, tá? Para ambos. Agora, o auxílio doença, né? O segurado recluso, tá? Talvez aqui ninguém se enquadre nisso, ou tem alguém, espero que não, mas às vezes a gente tem alguém que a gente conheça, né? Vizinho, parente, e tem pouca informação do auxílio reclusão. Antes, a lei dizia que eu tinha que ter, no mínimo, se eu fosse presa, por exemplo, eu teria que ter, no mínimo, 12 contribuições para me fazer jus a esse auxílio, né? A família que vai receber, né, na verdade, o auxílio. Então, assim, a família de baixa renda, né? Então, o que modificou com relação a isso? Antes era 12, hoje agora é 24. Né? Eu entendo que é uma forma de acabar com o auxílio reclusão. Né? Você é preso, então você tem que ter, no mínimo, 24 contribuições. Né? O dobro. Antes era 12. Então, se eu não tiver 24 contribuições, se eu tiver 20, 23, eu já não vou fazer jus ao benefício. Isso também foi alterado, tá? Pelas novas regras, agora que entrou na nova Lei 13.846 de 2019. E esse benefício também somente será pago para os dependentes de baixa renda. Né? Esse baixa renda aí que eles estão se referindo foi o Ministério da Economia que fez esse cálculo. Tá? Que agora o Ministério da Economia está bem atrelado agora ao INSS, em vários âmbitos. E foi ele que fez esse cálculo em torno de R$ 1.319, foi considerado baixa renda, tá? Para poder a família fazer jus ao auxílio reclusão. Agora a gente vai para a pensão por morte. Né? De novo. Antes, a nova lei, para mim fazer o pedido de pensão por morte, eu tinha até 90 dias para fazer o requerimento da pensão. Se o meu cônjuge falecia ou falece, eu tinha 90 dias para ir atrás, porque às vezes na emoção a pessoa ainda está muito abalado com a morte, então não ia atrás assim dia seguinte, ou semana que vem, ou mês que vem. Então, eles davam 90 dias para que eu fosse atrás do benefício e para que eu recebesse de forma retroativa a data do óbito, os valores. 90 dias eu teria. Então, se o meu cônjuge falece, um exemplo, eu tenho até 90 dias para ir lá, pleitear, fazer o requerimento no INSS. E, então, dentro desses 90 dias que eu tive, dado pela lei, eu ia receber desde a data do óbito até aquele momento, que é a data da DER, que a gente chama, né? Data que eu vou dar a entrada ao requerimento. Então, foi alterado também isso. E foi alterado para duas formas. Primeiro, para o menor. Até 16 anos de idade, o menor vai ter 180 dias, 6 meses, para requerer o benefício com o retroativo. Porque eles entenderam assim, que o menor, perdendo o pai, perdendo a mãe, ele não vai ter alguém para auxiliar tão fácil. Né? Às vezes ele não vai ter um respaldo, poucas pessoas têm acesso, né, às informações e às leis previdenciárias, então eles
deram um prazo maior para que eles requeressem esse benefício da pensão por morte. E lembrando que antes, o menor, a qualquer tempo, se eu perdi, eu vou dar um exemplo, eu perdi meu pai aos 5 anos de idade, e hoje eu tenho 16, por exemplo, eu podia ir lá no INSS, meu pai era segurado, eu tinha direito à pensão por morte, então o INSS ia ter que me pagar todo o retroativo, desde a data da época, aos 5 anos de idade, eu perdi meu pai pelo falecimento. Então, eles iam pagar todo o retroativo. Hoje, não mais. Por isso, agora, a alteração foi de 180 dias. Eu tenho 180 dias sendo menor até os 16 anos, isso. A lei impôs exatamente taxativo 16 anos. Dentro dos meus 16 anos, a 180 dias, o prazo. E eu vou receber de acordo com a data do óbito, da data da DER, do dia que eu entrei com o requerimento. Então, se eu deixei para trás, se eu perdi meu pai aos 5 anos, hoje, com a nova lei, há 10, 15 anos atrás, não importa mais para a Previdência, ele não vai te pagar desde a época do óbito. Hoje, não mais. Tem que ficar bem atento a isso, que não vai ter mais o retroativo. Vai receber da data que deu entrada ao requerimento. Tá? Os demais dependentes continuam 90 dias. Tá? Os maiores, né, de 16, porque eles colocaram 16, então, aos maiores de 16 continua 90. 90 dias, se eu for atrás do INSS e fazer o pedido da pensão por morte também. Eu tenho esse prazo de 90 dias para receber da data do óbito. Eu vou receber do dia que ele faleceu até a data que for concedida a pensão por morte. Tá? Então, ficou... A mudança aí, na verdade, é para o menor, né? Porque antes o menor, a qualquer tempo, podia requerer e ia receber desde a data que faleceu aí ou o pai ou a mãe, e agora não vai ter essa quantidade de retroativos aí que talvez para algumas pessoas foi muito benéficas, né? Agora a gente vai falar do LOAS, o BPC, né? É uma lei orgânica de assistência social, né? Algumas pessoas aí que tem, para nós, previdenciaristas, a gente considera as pessoas que têm direito ao LOAS, ao BPC, pessoas que estão em estados de miserabilidade, né? Porque as condições para se receber o LOAS são bem ruins, né? Assim, não ajuda muito. É um benefício dado de forma muito ruim, porque a gente vê aí que tem pessoas que moram mal, vivem mal, não tem como prover o próprio sustento, às vezes trabalhar autônomos, não tem como prover o sustento mesmo assim, aí fica enfermo, tem que pagar medicamento, porque nem sempre consegue esse medicamento. Então, quer dizer, tem todos os gastos da casa para fazer a manutenção de despesa, tem água, a luz, precisa comprar remédio, o gás, entre outras, né? Às vezes um filho enfermo, e aí que o LOAS fala, né? Que tem que ter aí uma renda bem abaixo, né? Que muitas vezes não se enquadra aí nas condições das pessoas, né? Bom, para conseguir o LOAS hoje, precisa de 2 requisitos. Estar cadastrada no Cadastro Único, o CAD. Antes, não tinha, né, essa nova informação do CAD. Agora, eles fazem questão que seja enquadrado no CAD, aí que você faça a inscrição. O CAD, você vai passar todas as informações da sua vida ali. Quantas pessoas moram na sua casa, quem trabalha, quem não trabalha. Você tem que levar toda a documentação de quem tem carteira de trabalho. Eles vão fazer todas as informações ali, vai fazer um resumo das informações, colocar lá para saber se você faz jus. Após isso, que foi exigido o cadastro único, agora com a nova regra, mais um requisito. Você vai ter que fazer uma inscrição no Ministério da Fazenda, no CPF. Então, assim, ou seja, eles vão unir todas as informações possíveis. Eu acredito que agora, com essa inscrição no CPF,
Isso vai dar informações para ver se você recebe em conta bancária aí algum valor, né, autônomo, né, porque você tem que provar para o INSS que você é uma pessoa que precisa muito. Por isso que eu falei anteriormente, em casos de miserabilidade, você não pode ter renda alguma, oferir renda alguma. Então, assim, essas informações é exatamente para buscar e ver se realmente a pessoa faz jus a um benefício de prestação continuada, que é o LOAS. Né? Como a doutora Ana Lúcia falou, o LOAS teve algumas alterações aí, em relação a vários quesitos. Não é tão fácil adquirir o LOAS. É exatamente ainda como se diz, um desamparo ainda para muita gente, até assim, em pessoas em situações de rua, né? Eles fazem muito jus, né, ao LOAS, né? Não tem de onde tirar o próprio sustento, muitos deles precisariam e não tem. Às vezes até da idade da entrada aí para eles e indeferido, né? Por qual motivo que eles alegam, a gente ainda desconhece. Então, agora, para quando forem fazer o requerimento do LOAS, então, é necessário, né, e obrigatório essas duas inscrições, ao Cadastro Único, ao CAD, e ao Ministério da Fazenda, que eles vão fazer essa análise aí do CPF e da vida social da pessoa. Por último, e por fim, o salário maternidade. Né? O salário maternidade, a mulher que ficasse gestante tinha até 5 anos para pleitear, né, o salário maternidade, porque algumas deram entrada ao salário maternidade bem depois, né, de ter ganhado o bebê, passado aquele período, né, da gestação, e tinha aí um prazo aí de 5 anos, um prazo decadencial, que a gente chama. E agora, com a nova lei, né, a nova regra, somente será de 180 dias. Passados 180 dias, se não requereu o salário maternidade, perde o direito. Né? Reduziu bastante. Né? 180 meses aí para 5 anos, a diferença é bem gigante. Então, tem que ficar atento a essas informações, passar elas adiante, né, porque são muitas pessoas que estão desinformadas. Esse é o intuito, de forma resumida, porque se não acontece na casa de vocês, vai acontecer na casa ao lado, na casa do meu parente, e isso, informação é tudo, é algo que, se tem uma coisa que alguém não tira, eu sempre costumo falar isso até para os meus filhos, é o estudo e a informação. Se eu sou informada, eu não vou agir errado, ao contrário, a gente vai agir corretamente. É sempre bom que a gente esteja em uma roda conversando hoje, porque o assunto é previdência, entre família, amigos, na escola, no trabalho, sempre tem um assunto previdência. Então, é bom saber, né, para a gente não falar errado e nem auxiliar alguém errado. Tem alguém lá que está passando por um desses problemas, como o do pente fino, que foi dito aqui? Várias pessoas. Todos os dias, a gente, no trem, no ônibus, em qualquer lugar, sempre você vai ouvir alguém falar, alguém perdeu o benefício, eu tinha uma pessoa que estava inválida e passou no pente fino. Infelizmente, todos vão ter que arcar com o problema que teve aí de fraude. Todos. Até quem não merecia vai ter que passar por isso. Né? Então, eu sugiro que todos passem a informação de que eles procurem os seus direitos, né? Vão até a Previdência para tentar regularizar, igual a doutora falou, de forma administrativa, ou, se não, que procurem um profissional do âmbito para que seja auxiliado, ou de forma judicial também, para que ele consiga pleitear o seu direito e não fique sem ele. Né? Eu estou vendo muita gente falar que eu não vou me aposentar mais, eu vou parar de contribuir. E isso não deveria estar acontecendo, né? A gente não pode deixar que isso aconteça. Né? Eu não estou falando como
previdenciarista. Eu falo como amiga, como uma pessoa de conhecimento na área. Se eu deixar de contribuir, vai ser muito pior. Não para fins de aposentadorias, porque essa é a preocupação, né, atual. Se eu começar agora, ingressar agora ao regime da Previdência, com quanto tempo eu vou ter que trabalhar? Quanto tempo eu vou ter que trabalhar para poder ter uma aposentadoria? Bastante, né? De acordo com as informações que a gente tem. Só que a gente não pode esquecer que, estando filiado e eu sendo segurada, eu tenho N aspectos que podem acontecer, e assim, eu posso me acidentar, eu posso ficar inválida, eu posso ficar doente, eu posso falecer. E aí eu tenho pessoas que dependem de mim, né? Ou seja, filhos, às vezes o esposo ou a esposa. Então, eu vou deixar eles com o benefício, que só a Previdência abrange. Né? A gente estava até falando, antes de começar a palestra, sobre isso, sobre aposentadoria, sobre benefício e sobre uma possível previdência privada. Né? Tudo bem, uma previdência privada que eu possa guardar para me aposentar lá na frente. Hoje, eu posso fazer isso, guardando dinheiro no banco, em qualquer instituição bancária, eu posso fazer isso, guardar e me respaldar lá na frente. Mas e se eu ficar doente? Né? E se eu me acidentar? E se eu falecer? Né? Tem que lembrar que o INSS está fazendo toda essa modificação, mas eu acredito que de forma que também vai nos beneficiar de alguma forma. Tá? Tem os prejuízos aí? Tem. Muita gente não concorda com a reforma, muita gente não concorda com essas alterações, mas era preciso. Né? Tem que ajustar, tudo tem que estar alinhado. Levou muito tempo, né? Conversei com a doutora também, que levou bastante tempo para alinhar certas coisas que estava muito nítida, que deveria estar bem mais organizadinha. Tem muito mais mudança por aí. Não tem como explicar para todas elas aqui, porque a gente ficaria muito tempo, são artigos, e aí esmiuçar isso fica muito complicado. Mas certo é que essas mudanças são as principais, para ficar atento. Com relação à aposentadoria, podem ficar, por enquanto, sossegados, porque ainda existe a PEC, que é a número 6, que ainda está tramitando ainda, e é assunto para uma palestra futura, né? Quem sabe nós nos encontramos aqui de novo para falar das aposentadorias, aí para a mudança da idade, o requisito idade e o tempo de contribuição. Tá? Então, é isso. Eu vou aqui, em nome da doutora Ana Lúcia Maciel, a nossa equipe, agradecer a presença de todos, pelo prestígio, né, da casa. Tá? Nós fomos muito bem recebidas aqui, eu agradeço por isso. Tá? Sou agradecida também pelo apoio que nós tivemos também do Buffet Cicel, que fez um café para vocês, recepcionar vocês da melhor forma possível. E estamos abertas a esclarecimentos agora, se vocês precisarem, ao final da palestra, tá? Porque a gente não teve como abrir esse espaço para perguntas, porque senão estenderia muito e ficaria uma palestra muito cansativa. Tá bom? Mas aí vocês têm a liberdade de, no final da palestra, procurar tanto eu quanto a doutora Ana Lúcia para fazer algum esclarecimento. Tá? A gente vai dar esse respaldo para todos. Então, eu agradeço, tá? Uma boa tarde a todos. Nós da Câmara Municipal, nós da Escola do Parlamento também queremos agradecer a presença de todos vocês. Nós temos, e vamos distribuir para vocês agora, a Câmara Municipal de Osasco conhecendo o Legislativo. O que é essa casa? Essa casa aqui é a nossa casa. Até falei para as doutoras, dizendo o seguinte, essa aqui não é uma casa onde vocês são convidados para vir, porque a gente não se convida o dono da casa para vir na própria casa. Aqui é a casa do povo. Se aqui é a casa do povo, e nós somos o povo, logo, então aqui é a nossa casa.
tá certo? Então, ficou tudo muito disponibilizado aqui. Nós estamos disponibilizando para vocês esse pequeno livreto, que é mostrando aqui o que é Osasco, o que é a Câmara de Osasco. Esses temas, como o de hoje, da Previdência, são da maior relevância. E todos os temas são discutidos aqui dessa tribuna. Todos. Desde nome de rua, desde se vai ter escola, se vai ter remédio, como é que é o LOAS, quem é que dá o LOAS aqui, onde é que é a secretaria que faz isso, onde que faz a escola, se tem merenda, se não tem merenda, se tem hospital, se não tem hospital, se tem remédio no hospital, onde é que é o hospital, tudo é discutido aqui nessa tribuna. E toda terça-feira e toda quinta-feira, a partir das 15 horas, tem discussões aqui no plenário. Então, vocês estão todos convidados a participarem sempre, tá certo? E agradecendo mais uma vez aqui, doutora Ana Lúcia e a nossa nobre doutora Daniela Thiago, tá bom? Muito obrigado a todos vocês também, e parece que há café ali ainda ao lado. Então, nós poderemos lá, não só tirar foto com as nossas doutoras, como tirar dúvidas com ela também. Obrigado, agradecendo aqui a todo o pessoal da Câmara Municipal, porque muita gente fala, cadê o pessoal da Câmara? Estão aqui, sábado à tarde. E o pessoal daqui, do cerimonial, da comunicação, o pessoal da Escola do Parlamento, o pessoal aqui da TV Câmara, o pessoal todo aqui disponibilizado sempre para atender a população que aqui vem, tá bom? Muito obrigado, TV Câmara, obrigado a todos, que Deus nos abençoe.